Ok, meus amados, a todos vocês um grande abraço, obrigado por estar no 13º vídeo. Eu dei uma pausazinha, foi o período carnavalesco e também o problema da gráfica, eu tive que aguardar, mas tudo bem. Primeiro eu vou fazer aqui um agradecimento pelos 12 vídeos, na verdade foram 11 porque um foi só uma abertura, e qual eu agradeci a vocês. Primeiro foi a quantidade de visualizações. Era 1.200 visualizações foram, e não vou mentir, não é necessário, 35 inscritos, porque o pessoal às vezes não está sabendo fazer o login, tá tudo bem, eu agradeço pelas visualizações. Outro detalhe é que, como os vídeos são longos, por exemplo, alguns especialistas falam na internet, olha, quando tu quiser um vídeo que tenha bastante visualizações, o vídeo tem que ser rápido, assim de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, no máximo 5 minutos, para que a pessoa não fique assim, vamos supor, cansada de estar vendo o vídeo, né? E não, os meus vídeos aqui são 12 minutos, 15, 18, 20, porque tem assunto que você não pode. Eu não posso, por exemplo, hoje, nesse vídeo, eu vou falar sobre o que Deus falou, o formato da terra. Tá certo? Deus nos passou para nós, dentro das Sagradas Escrituras, o formato da terra. Aí você não pode explicar uma coisa dessa dentro de 3 minutos, porque você tem que ter respaldo. Primeiro tem que estar amparado nas Escrituras e as interpretações. E segundo, para que tenha credibilidade, senão fica um negócio vago. Não, o cara está dizendo isso, para cadê o respaldo? Eu estou aproveitando aqui o canal de Luiz, um canal que está no YouTube, muito bom, canal Reino Eterno. Ele explica minuciosamente, tá certo? Referência ao formato da Terra. O nosso Criador, ele nos passou, tem várias passagens, tem aproximadamente 80 passagens, mas só 4, essas são essenciais, são demais. São contundentes demais. Se isso não convencer você, amigo, paciência. Não é? Porque primeiro que ele fala, o Deus, nosso Criador e o Rei, ele nos diz o seguinte, que ela tem uma forma de sinete. O sinete quando feito no barro, não é? Era o selo, aquele sinete, vai ser bem explicado pelo nosso irmão aí, ao qual eles mesmo pedem que seja. Vamos passar a mensagem por diante. Fala também, Isaías, que tem a forma de um balde. Um balde, vocês vão ver como é que ele fala. Fala também de um crivo. Tá certo? E o que era crivo naquela época? Uma peneira. As peneiras. Tem as botas nas laterais. E fala também de uma balança. Balança. Aquelas balanças antigas que você colocava peso em vários dos lados. 1 quilo, outro tal. Aquelas que tem, não é? Você vai mostrar o formato aí bem explícito, bem explicado, não há dúvidas. Então, se o Criador, além de ter várias passagens que ele nos falou o formato da Terra, ainda deu 4 exemplos de objetos que vocês vão ver. Portanto, não tem lógica de uma bola esférica girando a 1.600 km por hora, sem controle, de uma determinada teoria que foi criada aí há 600 anos, que faz a gente de idiota. Porque fulano disse, não, porque, mas Aristóteles disse, não sei quem disse, aí pronto, a Bíblia não vale. Deus disse como foi que eu fiz, mostra a forma, diz ele, aí não acredito. Está escrito no livro de Jó, mas não tem muita credibilidade, não dá muita credibilidade, tá certo? Então o vídeo é extraordinário, o vídeo, e não perca o vídeo. Eu digo assim, irmão, é aquele macete que eu já falei em vídeos anteriores, eu tenho que segurar você. Mas se você não assistiu o vídeo, como você vai poder debater, conversar com alguém, dizer que a Bíblia diz, se você não leu, não assistiu? Então, infelizmente tem. Aí esse vídeo você não pode dizer, eu não posso trazer um assunto dessa importância, né, que a partir de agora os vídeos vão ficar mais, vou dizer, empolgantes, vamos dizer assim, tá certo? Eu não posso explicar isso para você em 5 minutos. Não tem como. A palavra de Deus eu não posso trazer isso para você em 5 minutos, porque ficaria vago, ficaria sem explicação. Aí vai me entender, o vídeo dura 20 minutos. Eu agradeço aí pelas 1.200 visualizações, tá certo? Agradeço demais ao pessoal que teve a paciência de olhar esses vídeos. São vídeos longos, mas que
Temos que ter o vídeo longo. Eu não posso fazer, eu já expliquei, né? Então deu para entender. Então, no livro de Jó, foi escrito há 3.520 anos antes do Salvador, antes do nosso Yahushua HaMashiach, já dizia lá, ele já dizia, tem várias passagens, no capítulo 38 de Jó, 38, capítulo, toda a narrativa do capítulo 38, são vários versículos, fala sobre a criação. Deus chamou Jó e disse, olha Jó, eu te conheço desde do teu ventre, aquela coisa que ele sempre diz, e eu vou te passar como foi que eu fiz o planeta. Não falou terra plana não, aliás, nem planeta, né? Que ele criou a terra, né? Ele falou terra, porque nós sabemos que esses planetas são tudo criados pela NASA, são estrelas apagadas e estrelas de anjos caídos, não é? Não, mas isso é parte esotérica, não, mas é verdade, está dentro das Sagradas Escrituras. Então ele fala aqui no versículo 14, onde estava tu quando eu fundava a terra? Ele perguntando a Jó, faça-me saber se tu tiveres inteligência. Será que o homem tem inteligência para isso? Tem? Tem não. Aí, como já debati, bate a mesma tecla, lógico. Porque a lei da termodinâmica, segundo os físicos e cientistas maiores do mundo, eles mesmos, é quem diz, não sou eu, o Dutra que está dizendo, nem tampouco um canal do YouTube, diz que de uma bagunça, de um negócio, jamais se vem para a organização. Né? E nós vemos uma explosão, quer dizer, nós não, eles falam aí que veio uma explosão, que é o grande Big Bang, né? Há 15 bilhões de anos, e aquela poeira toda, aquela bagunça toda, hoje está tudo organizado, ainda tem coisa ainda que está crescendo ainda, vamos acrescentar mais na frente. Ele diz, no versículo 5, ele diz, quem ordenou essas medidas, se é que tu sabes? Quem estendeu sobre ela a corda de medir? Lógico, mas não tem a corda, essa corda aí é um simbolismo de linguagem. Sim, mas ele mediu, amigo, que queira que não queira. Então ele mediu com a mão, com o palmo da mão, como ele fala em outras passagens, e aí, mas mediu. Só não foi a NASA que fez isso, e nem tampouco foi da explosão. Teve alguém que fez. No verso 6 ele diz assim, sobre o que estão fundidas as suas bases. Ele fez, tem fundamento. O nosso planeta, a nossa terra tem base, tem estrutura. Ele falou em decreto também, não é? É a base da pedra angular. Não é aquela pedra angular que eu ando dizendo que tem por aí, não. Essa pedra angular é ele que está falando aqui no livro de Jó. No versículo 7, ele diz, quando todas as estrelas da alvorada cantavam alegremente e regozijavam com todos os filhos de Deus. Lá vem tu acreditando que estrela que estava. É mentira, isso aí. Aí a NASA está cansada de dizer, todos os dias aí, está aqui inclusive no vídeo recentemente, eu estou gravando esse vídeo no dia 1º de março. 1º de março de 2020. 1º de março de 2020. Ontem, no dia 29, último mês do dia de fevereiro, a NASA já tinha encontrado, não sei o que aí, encontrou a estrela que fala. Essa estrela tem um som desconhecido nosso. Essa estrela, ela nasce, estrela morre, estrela tem a vida não sei o que, estrela tem uma cor. Aí acredita, porque foi a NASA. Mas se Deus falar, não, isso é simbolismo de linguagem, isso aí é mentira, invenção, tu vai acreditar nisso, eu posso acreditar na NASA. A NASA diz que a estrela tem som, que fala, mas a Bíblia, Deus fala lá, há 3.000 e pouco, mas não, mas Deus está errado. Né? Deus está errado, mas a NASA está certo. Mas tu fala muito da NASA, tem 8 agências espaciais, só por que a NASA? Porque ela é quem comanda todas elas, né? Então, ele faz isso, ele diz assim, quem encerrou, comporta o mar, quando se determinava para fora, o mar, a água voava de bolo, né? Isso é para caramba, já organizou, ele criou todas as coisas. O Criador estabeleceu limites nos oceanos, o aquecimento global é uma farsa. A farsa não tem, é mentira. A criação tem tudo controle. Agora o que tem sobre isso aí é que o homem muitas vezes, como o HAARP, por exemplo, não é? Essa arma que provoca muitos, tanto água quanto seca em determinados setores, que está lá nos Estados Unidos, né? São 100 e poucas antenas que direcionam para um determinado local, que nós vamos ver mais na frente. Então, aí sim eles podem provocar, tipo o terremoto do tsunami lá no Japão em 2011, não é? Que nós sabemos, ali foi provocado pelo homem, pelo menos muitos especialistas, não, mas você é conspirador, ali foi o pai Deus, natureza, não, natureza ainda não, tira Deus dessa porcaria, quando ele vem ele mesmo resolve de uma maneira bem sabe o que ele sabe fazer, ele não fica com arrudeirozinho brincando não, aquele terremoto, segundo muitos especialistas, foi muito superficial. A economia japonesa naquela época ia passar a economia americana.
E aí de repente houve aquele tsunami, esculhambou tudo, mais de 50 mil pessoas, disseram que foi 25 mil, mentira, foi 5 mil pessoas que ocultaram tudo, e aí a economia japonesa acabou-se. Agora em 2020, desde agora de dezembro de 99, agora de 2019, que se cogita uma possibilidade. O que aconteceu agora? A economia chinesa ia ultrapassar, ia ser a mais forte do mundo, da Terra plana. O que aconteceu? Apareceu um tal de... apareceu um coronavírus. Aí foi Deus que jogou. Foi Deus que fez, coronavírus que mandou. Não, né? Isso foi criado no laboratório, gente, todo mundo sabe disso, está aí na internet, que foi proibido, o YouTube proibiu você falar sobre isso, né? Para você não ser processado, preso, não pode, nem o YouTube pode falar sobre isso. Mas nós sabemos, aí foi Deus que jogou esse vírus aqui, para a economia chinesa parou, o país parou. É outro tempo que a gente vai dizer mais na frente, mas tudo bem. Então, na verdade, irmão, e o que é que tem a ver, Dutra? Tu está falando com o formato da Terra. Tem muito, tem muito. O vídeo é um pouco extenso, mas é excelente, do irmão Luiz, um canal Vida Reino Eterno, tá certo? E o título está aí, eu vou colocar aí, que eu sou inscrito, quem quiser se inscreva também. Bastante culto, o rapaz faz um trabalho extraordinário, ninguém está induzindo, ninguém está mostrando a verdade, você quer o que você quiser, não é? Ele também, mais algumas passagens, ele fala também no versículo 13 aqui do Jó, da criação, né? Ele diz, porque para que ocupe a extremidade da terra, que seja sacudido pelos ímpios. Ela logo, depois das medidas, do aspecto, aquela coisa do barro do sinete que vem aí no versículo 14. Então, meu irmão, há muitas coisas que nós não sabemos. Tem muitos homens que, apesar deles a maioria serem ateus, ou ter um posto muito alto, eles acreditavam na palavra da Sagrada Escritura. O Rui Barbosa, por exemplo, né? O nosso brasileiro Rui Barbosa, ele dizia assim, em uma biblioteca, se a Bíblia ela estiver embaixo, na base, né? no alicerce, ela é o alicerce dessa biblioteca. Se ela estiver no meio, ela é a amarração, ela é a estrutura dessa biblioteca. E se ela estiver em cima, ela é a cobertura dessa biblioteca. Palavra de Rui Barbosa, não a minha. E ele disse, se essa biblioteca não tiver uma Bíblia, não pode ser considerada, chamada de biblioteca. Tá certo? Portanto, ele mesmo disse, palavra de Rui Barbosa, então essa biblioteca não tem validade nenhuma, pode ter trilhões de livros lá. Se não tiver a Sagrada Escritura, a Bíblia, tchau, não vale nada, absolutamente nada. Ok, meus irmãos, fique com Deus, tá certo? Não deixe de assistir o vídeo, não, porque o vídeo está explicando. Eu dei essa pré-eleção porque tem que falar, tem que dizer alguma coisa para que a gente fortaleça, tá bom? Que o teu espírito, o Espírito de Deus entra na tua alma, que te conforte, te ilumine aí, dê visão para você, né? E tá bom, vamos assistir o vídeo é extraordinário, são 14 minutos, mas a explicação está bem perfeita. Melhor não tem condições, tá bom? Um abraço, fique com Deus. É o mais importante de todos e o contexto é muito impressionante. Não vou ler o contexto porque eu quero resumir esse vídeo. Leia o contexto em casa, só tome cuidado com algumas palavras onde aparece a palavra nuvens, porque eu vi aqui e nem todo lugar Deus está falando de nuvens. No livro de Jó, assim como outros profetas, tem muitos erros de traduções. No contexto você vai perceber que Deus está falando com Jó, está tendo um diálogo com ele, perguntando muitas coisas, nas quais, de pouco a pouco, Deus está revelando mistérios lá do céu, mistérios da terra. Formato, até o formato ele aproveitou para falar. De pouco a pouco. Agora, isso Deus não faz somente no livro de Jó, ele faz em outros profetas. E o que Deus está falando aqui no livro de Jó são coisas que aparecem no livro de Enoque 1. Não vou ler o contexto, só estou instigando a você ler em casa. Jó 38, verso 14. E a terra se modela como barro debaixo do sinete, e tudo se apresenta como vestidos. Foca nessa parte. A terra se modela como barro debaixo do sinete. Em algumas traduções vai estar selo. Isso é um sinete. Procura isso no Google. Eu vou pôr a imagem para você, mas você pode procurar mais imagens. Procura o que é um barro modelado debaixo do selo, ou debaixo do sinete. Você vai ver que não vai sair nada esférico e vai sair o formato da Terra.
porque é Deus que está falando. A terra se modela como barro debaixo do sinete. Se Deus usou essa linguagem figurativa, foi porque o homem jamais poderia observar o formato da terra, e de fato ele vai falar aqui que o homem não pode ver os limites da terra, e não somente em Jó, em Jeremias também. Ele até lança desafios para o homem. Se o homem conseguisse medir os fundamentos da terra e os limites do céu, ele abandonaria a nação de Israel. E se a terra é esférica e o homem pode medir que o Sol é 109 vezes maior que a Terra, 1000 vezes, então ele já sabe as medidas do planeta Terra. Você jamais pode dizer que B é maior que A se você não tiver a medida do A. Se a NASA dissesse que o Sol é 2 vezes maior que a Terra, ela tem que dizer qual que é o tamanho da Terra. Ela já deve ter passado pelos limites da Terra. E Deus fala que ninguém chega nos limites. Se pode medir o Ocidente e o Oriente, pode medir o Norte e o Sul, porque ela é uma bola, ela é esférica, ela tem as mesmas medidas. Ela teria as mesmas medidas entre o meio. Mas Deus fala que o homem não pode chegar no limite. Ele não chega. E lança desafios por isso. Está em Jeremias isso. E aqui ele está usando uma figura que é para você crer. Como o escritor de Hebreus disse, pela fé cremos que os mundos foram criados. E cremos como eles foram criados, de que maneira. E Deus dá detalhes, ele detalha isso. O livro de Jó é o que mais detalha as coisas de como Deus formou o planeta Terra. Provérbios tem também, tem outros textos que tem, Isaías tem, mas qual? Tem outros profetas que tem, e você precisa somar todos. Aí você mostra essa imagem para a pessoa vai dizer, só tem isso? Isso é uma figura de linguagem. Mas se nas antigas o barro se modelando debaixo do sinete saísse, por acaso, sei lá, algo esférico, por incrível que pareça, saísse algo esférico, ele ia falar, tá vendo? Aqui, ó, Jó 38, verso 14. A terra se modela como barro debaixo de um sinete. E quando a gente bate um selo debaixo de um barro, quando os homens faziam isso, sai uma bolinha redonda. Como é que você quer dizer que a terra é plana? Eles usariam isso, mas como é contra eles, eles vão dizer que é linguagem figurativa. Aí você diz, bom, tem um segundo texto também. Aí você mostra o segundo texto, vamos para o segundo texto. Amós capítulo 9, versos 8 e 9. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Olha o verso 9, presta atenção. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo no crivo, sem que caia um grão na terra. Se vocês forem procurar o que é o trigo, todo mundo sabe, né? Mas se for procurar o que é um crivo, é uma peneira. E as peneiras antigas eram mais ou menos nesse formato aí que vocês estão vendo. Tá vendo? Eles abriam essa bola, colocavam o trigo dentro dessa peneira e aí eles chacoalhavam para peneirar o trigo. Não existe peneira nesse formato. Agora, se a peneira antiga fosse nesse formato e existisse um módulo dentro dela em que se rodasse e nessa movimentação fizesse ali a peneiração do trigo, tirasse tudo que não presta e ficasse só o trigo, eles iriam falar, aí ó, assim que era a peneira antiga, esférico. Você não quer acreditar na Bíblia? Olha como a Bíblia confirma a NASA, olha como a Bíblia confirma a ciência, é redondo. E olha só, tem que chacoalhar, tem que movimentar, já era uma predição de Deus que a Terra se gira para fazer a movimentação das coisas. É isso que eles iriam falar, sem sombra de dúvida. Mas agora olha o formato de como era uma peneira antiga. Eu acho que você já sabe, mas eu vou mostrar para vocês. Assim era uma peneira antiga e assim é uma peneira atual. Pode ver que não tem nada esférico. Ela tem o mesmo formato de um barro quando está debaixo de um sinete. Ela tem bordas, igual Deus fala que coloca círculo ao redor da terra como limite de águas. Fala em Provérbios 8. Assim que é o formato da terra. Você acha que Deus está usando essa linguagem de bobeira? Eu vou sacudir a casa de Israel. Lembra da casa de Israel?
vou sacudir ela entre as nações. Imagine, aí ele fala, assim como se sacode o trigo no crivo, o trigo na peneira. E pode ver, as nações estão, aonde que elas estão? No planeta Terra. E isso está representado pela peneira. E Israel é o trigo. O resto não presta. Deus está falando, eu vou sacudir, vou chacoalhar e vai ficar os trigos. Não vou perder nenhum deles. E lembra que Jesus fala sobre isso? Que ele não quer que nenhum dos que o Pai deu a ele se perca? É isso que ele está falando. E olha o formato que ele está dando. Não é o interesse principal dele aqui em falar do formato da Terra, mas é o interesse dele falar. Compreende? Aí eles vão falar, Luiz, só 2 textos, pode ser uma linguagem figurativa. Eu acredito mais na foto. Ou seja, Deus sabe que o mundo é uma bola esférica, uma bola molhada esférica, dá vontade de até falar mais coisa para ficar mais feio. Deus sabe que esse é o formato da Terra, mas escolhe um formato totalmente contrário ao que o formato que ele deu na Terra para falar das coisas dele. Sei lá, o que ele tinha na cabeça quando ele pensava isso. Se você é o criador do mundo e deu forma para o planeta Terra onde habita a sua criação e revela a sua criação para as suas criaturas, você não iria falar do formato do planeta Terra no qual eles habitam? E se você fosse falar, você iria falar um formato diferente para eles? Se você que é homem, tem um monte de erro, não faria isso, quanto mais Deus. Já foram 2 textos, não é? Vamos para o 3º texto e Deus vai mostrar através de mais 2 figuras o formato do planeta Terra. Isaías 40, verso 22. Esse você conhece. Não conhece? Porque os globalistas usam esse texto. Eu já fiz um vídeo sobre esse texto aqui e foi o vídeo passado. Isaías 40, verso 22. Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Aqui, você já sabe, né? Redondeza não quer dizer algo esférico. Uma peneira é redonda, não é? Mas por que eu li o verso 22? Porque ele tem um contexto e as pessoas ignoram o contexto. Olha o verso 15. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Ou seja, do ponto de vista de Deus, todas as nações são consideradas para ele como um pingo que cai de um balde. Isso é do ponto de vista de Deus. Vou mostrar a imagem para você de como eram os baldes antigos. Tá vendo? Esse era um balde antigo. Caso você não saiba, ele é esférico e ele tinha um buraquinho debaixo do balde, não dá para ver aí, mas ele tinha um buraquinho debaixo do balde e um botãozinho do lado onde a água caía desse balde. Irmãos, se fosse assim um balde antigo, eles iriam falar a mesma coisa. Mas o balde antigo não é assim. Nem o balde antigo, nem o balde atual é esférico. Ele é redondo e ele tem uma espécie de bloqueio dos lados para que segure as águas. Não é coerente isso? E se você virar, se você balançar, as águas se derramam. Então tem que ter bordas do lado para segurar as águas. Tá difícil de entender isso? Para um bom entendedor, um pingo é uma letra. E no mesmo contexto diz: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de um pó na balança. Sabe como é que eram as balanças antigas? Já que hoje não se usa muito as balanças antigas. Acho que nem se usa mais hoje, né? Mas as balanças antigas, padronizadas, todas tinham esse formato que você está vendo aí. Olha só que interessante, o mesmo formato de um balde com bordas, o mesmo formato de um barro debaixo do sinete, o mesmo formato de uma peneira que se peneira trigo. Ou seja, as 4 figuras que Deus mostrou têm o mesmo formato. Nada esférico, um círculo redondo e com bordas. É impossível uma pessoa ver isso, todas essas 4 imagens do planeta Terra, e dizer, isso são só figuras. Eu não acredito que é assim, eu acredito que é como a foto que eu vejo.
que a NASA mostra. Aí você usa os mesmos argumentos, então Deus revela pra gente um formato da Terra de maneira errada. Só para zoar, só para brincar. Porque quem revelaria o formato correto era a NASA. É ridícula essa ideia. Eu sei, eu não gosto de discutir, não gosto de entrar em discussões, mas com uma pessoa que usa esses argumentos para falar comigo, eu acho ridículo. Não tem como conversar mais. Ou seja, para mim deu, já entendi, já vou deixar você com esse assunto, deixa eu seguir o meu trabalho. Entende? São 4 testemunhas, são 4 textos de testemunhas. Por que todo o resto da Bíblia, quando Deus usa linguagem figurativas, tem um propósito, tem um ensino, e aqui só essa parte do formato da Terra não tem propósito e ensino nenhum. Por quê? Porque ele escolheu 4 figuras que têm o mesmo formato? Só para querer falar de salvação? O formato não importa, a peça que ele usou não importa. Isso é muito nítido de ver. É o formato do planeta Terra. Se você não gosta disso, então por questões filosóficas, você escolhe a bola redonda, a falsa ciência. Tá certo, irmãos? Então é esse aí o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do estudo, deixe os comentários. Se tiverem mais textos como esse, vocês podem me mandar. A gente acrescenta isso, faz um outro estudo. Esses 3 textos do formato da Terra, eu conheci lendo, e o texto que eu acho mais importante, né, que é o principal, que a Terra toma forma como um barro debaixo de sinete, esses irmãos que me mandaram no canal. Aí eu somei todos, deu 4 pontos, 4 figuras que Deus escolhe para revelar o formato da Terra. Tá certo? Fiquem todos na paz de Cristo, então. Deus abençoe e até os próximos estudos.